Bom, começou a gravar, então agora eu posso começar a falar. Bom, primeiro aviso, a gente vai mudar um pouquinho o esquema de convite para aula. Eu estou sempre mandando o link no WhatsApp e no Siga. Eu vou criar um formulário este fim de semana para todos e vou enviar no Siga e no WhatsApp. Vocês vão preencher esse formulário com o e-mail que vocês utilizam, tá bom? Com mais frequência, porque a partir da próxima semana eu estarei fazendo convite para participar da aula pelo Google Agenda, porque eu descobri algumas coisas interessantes. Coisa interessante número 1. Se vocês aceitarem o convite pelo Google Agenda, eu não preciso ter que ficar aceitando vocês entrarem na sala. Que para vocês tipo, não faz diferença, mas para mim, que estou dando a aula, às vezes, tipo, quando dá aquele pibum no meio da aula, assim, avisando que alguém está querendo entrar, às vezes pode quebrar um raciocínio bem na hora que eu estou falando alguma coisa importante, e eu sou meio dislexo em relação a isso. Eu acabo que meio que perdendo um pouquinho do foco, às vezes. Não fico chateado quem entra depois, até porque às vezes isso acontece com pessoas que estão online, caem e voltam, tá? Então, não estou culpando vocês, não. Estou apenas sugerindo uma nova forma para a gente lidar melhor com essa situação. Então, a partir da próxima semana, os convites serão enviados diretamente para o e-mail de vocês. Vocês irão aceitar, mesmo que vocês não vão assistir a aula. Porque uma vez que vocês aceitarem, pelo que eu notei, parece que depois que termina a aula, automaticamente a gravação fica disponível para todos aqueles que aceitaram o convite. Então, se vocês aceitarem, automaticamente a gravação ficará disponível para vocês. Eu estou falando isso com experiência de uma aluna que aceitou o convite hoje, e na hora que eu recebi a mensagem dizendo a aluna aceitou o seu convite, já veio anexado no aceite do convite dela a gravação da aula que eu tinha feito, tá? Então esse é o primeiro aviso. O segundo aviso... tá. O segundo aviso o nosso próximo trabalho vai ser um circuito de apresentações. Sim, eu vou querer que vocês apresentem. A partir da aula de hoje, a gente vai entrar em estratégias de provas. A gente vai ter uma discussão como é que funciona para vocês abordarem um resultado para provar, tá bom? E a partir das próximas aulas, não sei se na próxima já, eu vou começar a selecionar vocês para que vocês separem provas matemáticas de resultados e apresentem para a gente, onde a gente vai poder avaliar as provas, conversar, discutir e por aí vai. Tá? Então vocês vão assumir. Em geral, vou querer que 2 pessoas ou até 3 façam uma apresentação por dia. Então, em geral, vai ser 1 ou 2. Tá? Dependendo do resultado que a pessoa vai ter que apresentar. E dessa vez, a gente vai funcionar do mesmo padrão. Eu vou passar o resultado para vocês. Eu vou querer que vocês tentem provar sozinhos, sem a ajuda de nada, tá? O importante é que vocês consigam fazer isso sozinhos. E aí vocês vão apresentar para a gente como é que vocês fizeram a prova, tá? E o resultado da prova escritinha, bonitinha no final. Tá? Esse vai ser o esquema. Porque se vocês não trabalharem, vocês não aprendem. A matemática é bem simples. Bom, é isso. Quando eu tiver com o negócio mais organizadozinho, eu passo para vocês, e aí vocês podem tirar dúvidas sobre o trabalho. Eu tenho que pensar quais são as questões que eu vou passar para vocês. Não se preocupem, o foco aqui não é vocês fazerem coisas estupidamente difíceis, tá? Tipo, provar coisas bem complexas. A ideia aqui, na verdade, é mais que vocês aprendam formas de provar. E melhorem e escrevam as demonstrações de forma clara para que outras pessoas possam entender. Seria um bom exercício provar a teoria das cordas, mostrar que ela de fato é a original. Mostrar P versus NP também seria muito legal se alguém conseguisse, aqui até o final da disciplina, provar que P é igual ou diferente de NP. O que seria muito legal se alguém provasse que é igual, porque
ia ser um puta de um choque, porque todo mundo acha que é diferente, tá? Seria também muito legal alguém provar que o problema de isomorfismo de grafos é NP completo, ou a conjectura dos primos gêmeos. Essas coisinhas básicas assim que a gente faz no começo de qualquer curso, tá? Bom, brincadeiras à parte. Ah, que legal. Posso fazer assim, assim, assim. Eu acho que assim é melhor. Tá? Bom, então vamos começar uma discussão sobre o que significa provar teorema. Primeira coisa importante, a gente tem que saber a diferença entre afirmação versus. Eu estou ultimamente querendo fazer versus sempre com um A de para baixo, versus suposição. Tá? A afirmação é você falar que algo é verdade. Tá? Suposição é você supor que algo é verdade ou falso. Na verdade, se você pensar supor que algo é falso, pode ser pensado como supor que a negação é verdade, tá bom? Então, isso aqui é assumir que algo é verdade. Isso é equivalente a assumir, tá? Essas duas coisas são coisas distintas, tá? A suposição geralmente é algo que a gente não questiona a primeiro momento. Enquanto que a afirmação é algo questionável. Você chegar para uma pessoa e, sei lá, vamos falar de. Vamos usar o conceito de Paulo Freire, vamos trazer essas coisas para a nossa realidade, que fica mais fácil entender. Você afirmar. Você chegar para a pessoa e afirmar um exemplo: o dólar alto é bom para o país. Isso é uma afirmação. Quando você afirma uma coisa, a pessoa mais cética, que na verdade todos têm que ter uma posição cética em relação a tudo, é perguntar por quê? Por que, que o dólar alto é bom para o país? Aí o cara vai ter que te dar uma explicação coerente do porquê que o dólar alto é bom para o país. E aí, geralmente, a explicação dele é um conjunto de novas afirmações. O dólar alto é bom para o país, porque é bom para quem faz muita importação, porque é bom, blá, 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 blá. Aí você questiona de novo. Tá, mas por que ser bom para quem faz muita importação é bom para o país? Aí ele vai te dar uma explicação, geralmente dizer que é porque assim vai entrar mais dólar no país, não sei o que, blá, blá, blá. E aí ele vai te dar um conjunto de afirmações que ele vai construindo para chegar naquela última afirmação. Mas é importante que todas essas afirmações que ele vai dar sejam bem fundamentadas. Claro, esse exemplo do ser bom o dólar para o país, ele vai chegar uma hora em que ele vai bater em algo filosófico. O que seria o cunho mais filosófico? Seria o cunho, por exemplo, a pessoa, se ela for uma agricultora, por exemplo, atualmente, o dólar alto para ela está excelente. Por quê? Porque ela enviar, ela está vendendo o produto dela para fora nesse momento, está rendendo muito mais dinheiro para ela do que se ela estivesse vendendo para dentro do país. Só que para a gente, por exemplo, para uma pessoa que não é uma agricultora, a gente está comprando o produto mais caro porque o que está medindo o preço daquilo que a gente compra está relacionado ao fato dos grandes empresas e agricultores estarem dando preferência a vender o produto para fora do que está vendendo para dentro do país, certo? Então isso é regra de mercado, isso aí vai cair no tipo, é bom para quem no final, e aí entra no cunho filosófico. Se você acha que de fato tem que ser
desse jeito mesmo, o agricultor ele tem o direito de decidir livremente para quem ele vai vender, você está trabalhando em cima do mercado livre, que é o... Bom, aí ele pode entrar em outros conceitos, caso contrário, você está trabalhando em outro tipo de economia. Mas eu só quis dar um exemplo trazendo para a realidade de como funciona. Você tem uma afirmação, e essa afirmação tem um conjunto de afirmações que a pessoa vai fazer para argumentar. Nessa hora, você vai chegar em uma base, certo? Você faz um conjunto de afirmações que você vai usar para fazer essa pirâmide para sustentar essa sua afirmação. Nessa hora, você vai chegar em uma base. Essa base aqui, certo? Que essa base a gente assume como verdades incontestáveis. Ela, na verdade, oh, letra bonita do caramba. Ela, na verdade, é extremamente contestável, tá? Porque essa base, na verdade, ela depende de muita coisa. Por exemplo, se você está falando de um problema de geometria, certo? Essa base são axiomas. E seus axiomas são coisas que você simplesmente assume que são verdades. Ou seja, você entra num conjunto de suposições, coisas que você assume que é verdade. E é indiscutível. Porque você diz, suponha que isso seja verdade. Acabou. Certo? Geralmente, o axiomas são consensos, são coisas que os matemáticos trabalham e dizem, vamos assumir que essas coisas são verdades porque parece razoável que elas sejam verdades. E toda a teoria é fundamentada em cima dela. Tá? Bom, no caso do exemplo que eu estava falando do dólar, esse conjunto de afirmações aqui se torna um cunho filosófico, tipo, é o que eu falei. Por exemplo, você defende que o mercado dessa forma é melhor para o país de forma geral, suas afirmações vão se basear em cunhos filosóficos uma hora. Você não defende, as suas afirmações vão se basear no cunho filosófico em uma hora. E isso é natural porque as pessoas são diferentes. Sim, existem pessoas no mundo que não estão preocupadas de forma geral se vai ter gente passando fome ou não. Existem pessoas que são assim. Não estou falando de que lado ela tá, mas existem pessoas que são assim. Então, isso uma hora bate no cunho filosófico, tá? Desse outro lado, são conjuntos que você assume que é verdade, mas que nem necessariamente eles precisam ser verdade. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu pensar. Bom, quem é que gosta de anime? Quem é que assiste One Piece? A gente vai sair de economia para anime. O negócio aqui é doido. Quem é que não assiste One Piece? Seria legal se todo mundo assistisse. O Daniel não assiste ou o Daniel assiste? Não assisto. Ah, Evandro. Bom, só anotando aqui seu nome guardando. Você tá louco? Você nem percebe que passou 1000 episódios, velho. One Piece é um negócio que, tipo, tem tão pouquinho filler. E até os filler deles são bons. São divertidos. Os filmes são muito bons, mesmo se às vezes você não tem uma conexão direta com a série. Ah, é muito legal. One Piece é vida. Ah, eu já assisti. Mentira, até a Impel Down, que é uma das sagas lá, eu já assisti aquilo ali umas 3 vezes. Eu confesso que depois de Impel Down eu comecei a acompanhar o mangá e parei de assistir o anime e eu voltei a assistir faz pouco tempo. Mas é muito bom. Bom, eu ia supor o episódio do One Piece porque é o seguinte. No One Piece, ao contrário, porque foi o que veio na minha cabeça, ele tem uma característica interessante que é assim, todo personagem, independente da raiz dele, ele pode se tornar um personagem extremamente poderoso. Em outros desenhos que eu vejo, isso não é tão verdade.
Isso é verdade. Eu vi alguns episódios soltos, mas nem spoiler pra mim, porque eu leio o mangá. Então, assim, One Piece, ele é um dos poucos animes que eu vi que tem essa realidade, porque quase todos os outros animes que eu vejo é um negócio assim. Existe aquela nata, que por alguma razão eles são fodas, e qualquer outra pessoa que tente não vai ser tão foda quanto aqueles caras. One Piece não. One Piece, qualquer personagem que decida assim, eu vou ser foda, ele se torna muito foda. Uma hora ele domina Haki, uma hora ele domina outras habilidades, e ele se torna tão bom quanto qualquer outro. Tá? Inclusive, ele coloca entre os personagens muito fodas lá, personagens que vieram do nada, assim. Bom, então, se eu supor que o universo One Piece existe, certo? É real, tá? Eu assumo, por exemplo, que você pode se tornar um homem-balão. Você pode, você pode ser E aí eu construo todo um conjunto de afirmações que são verdadeiras, para quem conhece o One Piece, mas elas se baseiam no fato de que eu coloquei uma pedrinha na base da minha fundamentação, que foi assumir que o universo One Piece é verdade, certo? Então isso é que é uma suposição. Então, eu fiz a suposição, não tem questão, não tem que questionar. Vamos supor que x, agora falando de matemática, que x é par. A partir desse momento, eu posso usar tudo que eu quiser usar em cima do x e de paridade. Eu posso assumir que x é da forma 2k para algum k, certo? Eu posso assumir que x é da forma, sei lá, se for conveniente, 2k menos 1. Eu não consigo imaginar muito mais coisa para o fato de x ser par. Mas eu posso fazer isso. Porque a partir desse momento eu assumi que x é par. Aí você vai questionar para mim assim: ah, isso aqui não é verdade, não. Porque isso aqui nunca vai ser verdade, x foi igual a 3. Aí eu vou olhar para você, tá, mas eu tô me lixando para x igual a 3. Porque x3 é ímpar. E isso é verdade porque eu tô assumindo x é par. Certo? X é potência de 2. Eu falo x é potência de 2. Suponha que x é potência de 2. A partir desse momento, toda teoria que eu puder construir, eu assumo que x é potência de 2. E é inquestionável, porque eu estou supondo. Certo? Então você não pode olhar para mim e falar, ai, vamos considerar então o caso que x é 7. 7 não é potência de 2. Eu não estou preocupado com ele. Meu universo agora que eu estou trabalhando são universos de todos os números que são potência de 2. Aí eu posso falar coisas para ti do tipo assim, ó, todo número x agora, ele é a forma binária deles é do tipo 1, 1, 0, desculpa. 1 pode ser. 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E assim sucessivamente. Então aí eu falo para você, eu vou trabalhar com todos os números binários agora dessa forma. E aí por que é que eu posso fazer isso? Porque eu assumi no começo que x é potência de 2. Então os números binários que eu vou trabalhar é isso daqui, e isso é incontestável porque eu falei para você, suponha que x é potência de 2. Deu para entender a diferença entre afirmação e suposição? A questão da suposição é o que eu falei. Você concordar com a suposição ou você não concordar com a suposição não é o caso. Você pode não concordar, você pode dizer que a sua suposição é uma bosta, que você simplesmente não faz sentido a sua suposição ser verdadeira. Mas isso não me importa. Eu falei suponha. Sei lá, vou falar aqui de novo de. Vou fazer um exemplo meio esdrúxulo, Paulo Freireando, que é trazendo nossa realidade atual para coisa. Eu olhar para você e falar assim, é, deixa eu dar um exemplo. Suponha que todo mundo, tá? Todo mundo
pode pagar plano de saúde e hospital particular. Tá? E que, aí eu vou fazer mais uma suposição, suponho que todo hospital e os planos particular e os planos de saúde dão atendimentos de excelência. Excelência quer dizer os melhores. Então eu fiz duas suposições, tá vendo? Aí eu falo para você, o SUS é uma porcaria. Aí você fala, não, peraí, o SUS não é uma porcaria não, cara. Tem muito plano de saúde que atendimento é uma porcaria, que é explorado. Tem muito hospital particular que é pior do que muito hospital público. E, na verdade, tem muito hospital público que é de excelência, que são os top do país. E outra, se você acabar com o SUS, vai ter pessoa que não vai... Não, olha, não adianta você discutir comigo. As minhas suposições são: todo mundo pode pagar plano de saúde e hospital particular. E os hospitais particulares e os planos de saúde são os melhores. Você pode não concordar com as minhas suposições. Aí é uma outra discussão que entra na filosófica. Mas a minha afirmação, baseada na minha suposição, faz um certo sentido. Deu para entender? Ficou meio confuso? Então, assim, de novo, só para ficar claro, suposição são coisas que, tipo, você assume verdadeiras. Quer você concorde com elas, quer você não concorde com elas. A afirmação são coisas que você tem que fundamentar para ter certeza. Você deve explicação, certo? As afirmações são coisas que você deve explicação. Quando você está fazendo uma prova matemática, você parte de um conjunto de suposições, tá? Onde entre eles você tem os axiomas, e passo a passo você vai fazendo afirmações no qual você conclui a partir desse conjunto de suposições e axiomas. E aí, em cada etapa, você tem que ser o mais cético possível. E aí, isso é que é o mais difícil. Você tem que responder por que, que aquela sua afirmação é bem fundamentada. Certo? Qual é o problema? O problema é o seguinte: se você nem para você conseguir explicar uma afirmação, então é muito provavelmente a sua afirmação está errada. Porque você, como é que você não consegue explicar a afirmação para você e você vai explicar para outra pessoa? Eu falei que tá errada, mas tá errada é uma coisa muito complicada, porque tem uns caras que têm uma intuição maravilhosa, tá? E a intuição é o que meio que norteia a grande parte da pesquisa. Já falo um pouquinho sobre isso. Mas o grande ponto é, nós meros mortais, a gente tem que ter a grande certeza de que cada passo da minha afirmação está correta. E como é que eu tenho essa certeza? Você questiona, você procura exemplos, que a gente vai falar sobre isso agora, de que de fato aquela afirmação é verdade sempre, tá? Bom, antes de eu entrar nesse negócio, eu vou falar um pouquinho dessa questão da intuição. Às vezes você trabalha tanto com uma coisa que você acaba ganhando um sentimento de como é que aquela situação, aquelas estruturas se comportam. Então, por você ver aquilo acontecer 1000 vezes, você acaba tendo um sentimento de mais ou menos que tipo de coisa você pode esperar, então mais ou menos se sua afirmação faz sentido ou não. É um primeiro filtro, tá? Que é a intuição. Existem pessoas que possuem intuições extremamente afiadas, tão afiadas que nem elas mesmas conseguem explicar. Um exemplo, quem tiver interesse de ver isso acontecendo, assistam o filme O Homem que Via o Infinito. Acho que o nome do filme é esse. Tá? O Homem que Via o Infinito. É esse o nome do filme? Alguém me confirma? Que é o do matemático indiano? É esse mesmo, né?
Esse filme, ele é sensacional porque mostra um cara que ele tinha uma intuição tão absurda que nem ele mesmo compreendia a intuição dele. Se você vê a cena no filme, como é que ele faz? Ele está estudando matemática, ele está estudando coisas sobre números primos, os números blá blá blá. Aí ele começa a fazer, ele vai rezar, aquelas rezas indianas lá que eu não sei fazer, e eu não vou fazer aqui, porque eu acho até uma falta de respeito fazer de brincadeira. Mas ele fica lá rezando, fazendo aquele murmurinho dele. De repente ele levanta e fala assim: Cara, a fórmula de todos os números primos é essa. Prá! Não, ele não falou isso, tá? Eu tô dando um exemplo ridículo. Aí ele dá uma fórmula que saiu da cabeça dele. Ele afirma que aquela fórmula é verdade. E aí, qual é o processo do filme? O processo do filme é que se você afirma alguma coisa, você tem que conseguir argumentar. E aí, quando o cara chegava para ele e perguntava por que que é verdade, ele falava, não sei, a deusa me falou. A deusa hindu lá me deu essa luz e disse que era essa fórmula. Para quem é religioso, você pode acreditar, mas eu vejo aquilo, eu particularmente, José Fran, vejo aquilo como o fato dele ter uma intuição extremamente afiada, ao ponto que o subconsciente dele consegue fazer esse tipo de manipulação sem nem ele mesmo perceber. E aí, com essa fórmula, o filme é tipo inteiro. Eu não vou contar o final do filme, mas o filme é inteiro, basicamente um grupo de professores extremamente bons em matemática, ensinando ele a fazer esse processo aqui. A partir da afirmação dele, ele conseguir mostrar que de fato ela é bem fundamentada. E infelizmente ele faleceu, isso não é um spoiler, porque esse filme é antigo, então ele teria morrido. Ele morreu. Infelizmente, ele morreu com muitas fórmulas que ele falou que era verdade e ele não conseguiu afirmar, ou seja, mostrar que essas fórmulas que ele deduziu eram verdadeiras. Inclusive, muitas delas estão em aberto até hoje. Ninguém conseguiu mostrar que a afirmação dele é verdadeira. E quando eu falo mostrar que uma afirmação é verdadeira, é equivalente também você mostrar que ela é falsa. Tá bom? Isso aqui é um filme que eu recomendo que vocês assistam. O que eu quero dizer com isso? Vamos dar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Eu chego para vocês e falo o seguinte: suponha seja x pertencente aos reais, tá? Na verdade, seja x pertencente aos reais. Se x ao quadrado for maior do que 4, então x é maior do que 2. Então, olha só. Isso aqui é uma suposição que eu tenho para essa afirmação. Isso aqui tudo é uma afirmação. Isso daqui é a minha suposição. Com a minha suposição, x é um número real. Eu não estou falando de números complexos, eu não estou falando de números naturais somente, porque nesse caso é contido em números reais. Eu não estou falando de nada desse tipo. Eu estou falando do conjunto dos números reais. Então, tudo que eu for falar a partir de agora, você imagina que x é um número real. Certo? É uma suposição. Tá? Então, isso aqui é um conjunto de suposições. Bom, a afirmação que eu quero provar é que se o x ao quadrado for maior do que 4, então o x é maior do que 2. Então, é uma afirmação do tipo A implica B. Certo? Então, eu gostaria de provar isso daqui. Uma primeira forma que eu posso tentar provar isso daqui é tentar mostrar que essa afirmação é falsa. Vocês lembram quando é que isso daqui é falso? Isso daqui é falso se somente se, isso aqui é falso, tá? Se somente se eu tiver uma situação em que A for verdadeiro e B for falso.
Na verdade, vocês lembram disso? Da tabela verdade desse cara aqui? Então, isso aqui é falso se somente se eu tiver uma situação em que A é verdadeiro e B é falso. Então, vamos olhar para cá e vou tentar encontrar uma situação no qual essa primeira premissa é verdadeira, mas a segunda premissa é falsa. E aqui a gente consegue ver uma coisa fácil, que é, se eu tomar x igual a menos 2, certo? Nós temos que x ao quadrado é igual, sei lá, menos 3. Eu vou colocar aqui maior ou igual, para ficar certo, para ficar mais elegante. Se eu tenho que x é igual a menos 2, eu tenho que x ao quadrado é igual a 4. Então, isso daqui mostra que a premissa x ao quadrado maior ou igual que 4 é verdadeira. Mas olha só, a premissa x é estritamente maior do que 2, maior ou igual que 2, ela se torna falsa. Tá bom? Beleza? Bom, eu vou dar um exemplo aqui agora para vocês terem uma noção. Olha o quanto é importante o conjunto de suposições. Você está realizando esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que você obteve a partir dos dados de um processo que você estava executando no computador. E aí você chegou a essa afirmação. Bom, mas essa afirmação aqui é falsa, então seu programa está errado. Só que aí um amigo seu, muito legal, chegou para você e falou: Não, macho, tá errado, cara. Os números que estão saindo no teu computador são números naturais, só tá saindo número natural. Olha só, eu mudei a minha suposição. Quando eu mudei a minha suposição, isso aqui, olhando, vocês, a gente ainda não mostrou que é verdadeiro, mas olhando, vocês acham que isso aqui é verdadeiro ou falso? É verdadeiro? Porque o que acontece para a gente conseguir fazer essa estratégia aqui? Eu peguei intuitivamente um único caso em que esses caras aqui se tornariam menores do que 2, mas esse cara aqui seria maior ou igual que 4. Bom, mas se eu reduzir até o zero, esse cara aqui só encolhe. Ele começa a crescer quando eu começo a crescer nos números negativos, que aí falha aqui. Quando eu restringo o meu conjunto de discussão ao conjunto dos números naturais, números negativos desaparecem. Então, os nossos contra-exemplos, certo? Que esse cara que a gente encontrou é chamado de contra-exemplo, eu vou já definir isso melhor, ele, é, ele se torna verdadeiro, porque eu sumi com os caras que são os negativos. Tá bom? Então, isso daqui é o que eu quero falar para vocês. Vocês tenham muito cuidado quando vocês fazem seu conjunto de suposições, porque eles afetam a realidade da nossa premissa, certo? A realidade das nossas afirmações. Tudo tem que ser bem fundamentado, tá? Bom, aqui eu tenho que falar da seguinte coisa. Deixa eu descer um pouquinho. Dado uma afirmação, certo? A, certo? Com variáveis livres. Repara que toda afirmação, geralmente, nós temos variáveis livres. X1 até xn, cada valoração das variáveis é chamada de instância. Instância da afirmação. Então, se eu voltar aqui para o nosso caso,
Olha só. Se eu voltar aqui para o nosso caso e eu começar a atribuir valores do x, certo? Isso se chama instâncias. Por exemplo, se eu atribuir valores, aqui, por exemplo, x igual a 1. X igual a 1, x ao quadrado vai ser 1. Logo, isso daqui é falso. A gente aprendeu que se a primeira premissa aqui é falsa, essa implicação é verdadeira. Então, x igual a 1, a afirmação se torna verdadeira. Se eu tomar x igual a 2, x ao quadrado é igual a 4, certo? Logo, essa premissa é verdadeira, bom, mas o x é maior ou igual que 2. Então, essa daqui também é verdadeira, logo, essa implicação é verdadeira. Então, a minha afirmação inteira é verdadeira. Se eu pegar x igual a 3, isso é verdadeiro, isso é verdadeiro. E aí, sucessivamente, eu posso continuar, tá? Então, para todas as instâncias dessa afirmação, certo? Ela se torna verdadeira. Então, a minha afirmação, se ela é verdadeira para todas as possíveis instâncias, então a minha afirmação está bem definida, está coerente, certo? É uma afirmação verdadeira. O que cabe a você é mostrar que ela de fato é verdadeira para todas as afirmações, para todas as instâncias possíveis, certo? E quando ela não é verdadeira? Um contra-exemplo. Contra-exemplo é uma instância de A que a torna falso. Tá? Então, contra-exemplo nada mais é do que uma valoração das nossas variáveis que faz com que a nossa instância se torne falso. Então, por exemplo, quando a gente estava naquela situação, no caso que esse cara aqui era o conjunto dos números reais, eu cheguei para você e eu dei uma instância x igual a menos 2, no qual essa afirmação se torna falsa. Então, x igual a menos 2 é um contra-exemplo. Tá? Então, em geral, como é que funciona o processo de uma prova matemática? Quando eu tenho uma afirmação, a primeira coisa que eu faço, certo, é questioná-la. Será que eu não encontro uma instância que seja falsa? E aí é que entra um grande erro de muitas pessoas durante uma prova matemática. E eu falo muitas pessoas, eu não falo só de vocês, tá? O que é esse grande erro? É o seguinte, olha só, de volta, fala? De volta aos números reais, de volta à instância dos números reais aqui, tá? De volta à instância dos números reais aqui. Bom, olha só, x igual a 2, a afirmação é verdadeira. X igual a 3, a afirmação é verdadeira. X igual a 5, a afirmação é verdadeira. X igual a 1, a afirmação é verdadeira. O que é que muita gente faz? Ah, então essa afirmação é verdadeira. Não, cara. Não, você só mostrou que para alguns caras ela é verdadeira. O que é que me garante que para todo mundo é verdadeira? Aí o cara, professor, eu não testei só para esses caras aqui, não. Eu testei para todo mundo entre 0 e infinito. Então tem infinitos casos que eu mostrei que é verdadeiro. Não, cara. Não, beleza, mas e os caras negativos? Aí o cara fala, não, professor, eu mostrei que para muitos caras negativos também é verdadeiro, ó. Se eu pegar de menos 2 para mais infinito, também é verdade. Aqui é sempre aberto. Também é verdadeiro. Ó, tem infinitos caras aqui de menos 2 a 0, professor. Então, não. Você encontrar situações que é verdade para defender seu argumento e dizer que vale para todo mundo,
Não, cara, não é. Para ser bem fundamentado, você tem que argumentar que para todos os caras dentro do seu conjunto de discussão, aquilo é verdadeiro, certo? Um grande erro que as pessoas cometem é encontra para alguns valores e fala que é verdadeiro. A pessoa que provou isso daqui, por exemplo, ela no máximo, o que é que ela pode falar? Ela pode falar no máximo, certo? No máximo, ela pode falar no máximo que esse negócio é verdade se eu tomar o X dentro desse intervalo. Mas nota que esse intervalo aqui, ele não é o teu conjunto inteiro de discussão. É isso o grande erro. É tipo, eu até falei isso na aula passada, é tipo você chegar em álgebra linear, por exemplo, pedir pro cara provar que, sei lá, para toda matriz A e B pertencentes ao conjunto de matrizes com M linhas e N colunas, você olha para o cara e fala assim, temos que A mais B é igual a B mais A, por exemplo. Aí o cara fala assim, ah, professor, vou mostrar que isso é verdade. Pronto, mostrei. Então isso não é verdade. Quer dizer, isso é verdade, mas essa prova não é suficiente. Ele pegou um caso particular. O que é que me garante que não vai existir um contra-exemplo? Tá bom? O que é que me garante que de repente não existia uma certa quantidade de linhas e uma certa quantidade de colunas que aquilo ali falhasse? O que é que me garante, na verdade, que mesmo eu olhando para matrizes com duas linhas e duas colunas, não vai existir uma matriz inteligente que aquilo ali vai falhar? Claro, nesse caso não vai acontecer porque a gente sabe que é verdadeiro, tá? Até por definição de soma de matrizes, aquilo é verdadeiro, tá? Mas não necessariamente. Deu para entender? Então, o contra-exemplo é a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês tiverem uma afirmação que vocês vão tentar provar. Diversas vezes, no processo de produzir o contra-exemplo, por si só, já vai te dar uma ideia do porquê que isso aqui é verdade. Tá? Qual é o próximo passo? Bom, eu não consegui encontrar um contra-exemplo. Mas, então agora eu tenho que provar que é verdade. Eu vou mostrar aqui para vocês a seguinte afirmação, que é o seguinte: suponha, na verdade, botar mesmo escrito, seja x pertencente aos naturais. Porque a gente já sabe que o outro caso é falso porque eu apresentei um contra-exemplo. Certo? Se x ao quadrado for maior ou igual que 4, então x é maior ou igual que 2. Bom, então vamos lá, vamos pensar o que, que a gente vai, como é que a gente vai provar. Primeiro, eu vou falar do meu rascunho, tá? Vamos começar. O que, que eu tenho de suposições aqui? A minha suposição é x pertence ao conjunto dos números naturais. Eu gostaria de mostrar, certo? Eu gostaria de mostrar a afirmação se x, perdão, escrever mais compacto, x ao quadrado maior ou igual que 4 implica x maior ou igual que 2. Bom, eu queria mostrar então, assumindo isso daqui, obviamente, gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Existe uma caixa preta aqui. Junto com as suas posições. Essa caixa preta
é o conjunto de toda a teoria que você conhece que está desenvolvida a partir daqui. Então são coisas que você já sabe que são verdadeiras, tá? Mas, em geral, quando a gente vai fazer, a gente explicita só o nosso resultado pelas suposições aqui. Bom, eu quero, partindo com essas suposições, eu quero mostrar que isso daqui é verdadeiro. Bom, mostrar que A implica B é verdadeiro, certo? Mostrar que A implica B é verdadeiro, como é que a gente faz para mostrar isso daqui? Bom, isso aqui é verdadeiro em duas situações, certo? É verdadeiro se A for falso, ou isso dali é verdadeiro se A for verdadeiro e B for verdadeiro. Pronto. Só existem essas duas situações que forçam esse cara a ser verdadeiro. A minha afirmação, certo? Só vai fazer sentido se eu assumir que esse cara já é verdadeiro. Porque no caso em que ele é falso, a minha afirmação já é verdadeira. Por definição. Certo? Então, bom, eu posso ignorar esse cara. Porque se esse cara acontecer, eu já não tenho nada a fazer. Deu para entender? Você está acompanhando? Eu estou destrinchando um raciocínio por trás de uma prova matemática de um resultado bem simples. Não sei se vocês estão acompanhando. Quantas pessoas eu já perdi? Eu vou assumir que ninguém respondeu, porque eu perdi todo mundo mesmo. Não, pessoal, sou carente. Eu vou repetir do começo, dado que aparentemente eu perdi todos vocês. Vamos lá. Eu estou tentando agora mostrar que essa afirmação aqui é verdadeira dentro desse conjunto universo. Então, quais são as minhas suposições nesse exato momento? Que isso daqui é verdadeiro, tá? Ou seja, meu x é um número natural. O que é que eu quero mostrar? Que x ao quadrado maior ou igual que 4 implica que x é maior ou igual que 2. Exatamente. Para mostrar que essa implicação é verdadeira, eu tenho que mostrar que ou a primeira afirmação é falsa, ou se a segunda afirmação for verdadeira, então o B é verdadeiro. Bom, mas essa primeira afirmação, da primeira afirmação ser falsa, eu não tenho o que fazer. Se ela é falsa, tudo é verdade. Então não tenho o que fazer. Então eu posso simplesmente ignorar esse caso. Porque esse caso já é verdadeiro indiscutivelmente. Certo? Bom, então eu tenho que me preocupar somente com o segundo caso. O segundo caso é assumir que o A é verdadeiro. Então eu posso simplesmente transformar isso daqui de uma forma mais simples. Eu transformo isso na que é a minha suposição. Agora é x pertencente aos naturais e x ao quadrado é um número maior ou igual que 4. E do outro lado, eu quero mostrar a minha afirmação, que agora ela é bem simples, é só o segundo caso. X é maior ou igual que 2. Certo? Então agora, eu quero mostrar que essa afirmação é verdadeira. Dado que eu sei que isso é verdade e que isso é verdade. Certo? Bom, agora é fácil. Eu vou usar uma ferramenta que está aqui dentro dessa caixa preta. Certo? Eu vou usar uma ferramenta que está aqui dentro dessa caixa preta, que são propriedades do raiz quadrada, por exemplo, que eu posso usar.
Deixa eu ver se eu quero usar essa. Tá, vou usar essa que é melhor, que eu acho que fica mais fácil de explicar e fica mais intuitivo para vocês. Eu vou usar duas propriedades do raiz quadrada que estão dentro dessa caixa preta. A primeira propriedade do raiz quadrada fala o seguinte: se eu tenho um número z que é maior ou igual que 1, a raiz quadrada do número z é maior ou igual que 1. Certo? Isso daqui é verdade. E é um se somente se. Então, z é maior ou igual que 1, isso falando de novo dos números naturais, ou, na verdade, pensando nos números reais positivos. Isso aqui é verdade se somente se isso aqui é verdade. Então, essa é a primeira propriedade que eu vou utilizar. E a segunda propriedade que eu vou utilizar é a seguinte: se A é maior ou igual que B, que é maior ou igual que 1, então a raiz quadrada de A é maior ou igual que B, a raiz quadrada de B, que é maior ou igual que 1. Tá? Então, essas são duas propriedades que estão na minha caixa preta e que eu vou usar as duas propriedades. E eu preciso das duas propriedades. Eu vou já explicar por quê. Bom, eu sei que x ao quadrado é maior ou igual que 4. Eu vou aplicar a raiz quadrada dos dois lados, porque eu gostaria de dizer, então, aplicando a raiz quadrada dos dois lados, que essa afirmação aqui, certo? Aplicando os dois lados, essa afirmação aqui é verdadeira, tá? Então eu quero falar, essa afirmação aqui é verdadeira, essa afirmação aqui, como essa afirmação é verdadeira, essa afirmação é verdadeira, como essa afirmação é verdadeira, essa afirmação é verdadeira. Tem três passos de afirmação aqui. Primeiro questionamento. Vamos lá. Aquelas questões de questionamento que eu fiz com vocês. Eu apliquei raiz quadrada dos dois lados. Por que que eu posso garantir com certeza que eu não vou alterar o sinal? Porque olha só, não é o caso aqui. Mas vamos pensar aqui com calma, ó. É, deixa eu ver. Realmente só me fugiu um raciocínio da cabeça que eu tenho que argumentar porque que isso aqui é verdade. Hum, tá, na verdade, eu acho que eu falei, talvez isso aqui seja
Tá fugindo um pouquinho, mas acredito que isso aqui é válido, não precisa ser maior ou igual que 1, mas bom. O ponto é o seguinte. O que é que me garante que eu não estou aplicando um operador que quando eu aplicar ele dos dois lados, ele vai inverter a ordem? Por exemplo, se eu falasse que eu estaria multiplicando com -1 os dois lados, o que é que garante que quando eu aplicar por -1 os dois lados, de fato, ele vai manter essa mesma ordem? No caso de -1, ele muda. Bom, saber que isso daqui é verdade, certo? Que ele preserva, saber que ele preserva a ordem, tá aqui. Saber que ele preserva a ordem é importante para que eu possa fazer isso daqui. Então, essa primeira etapa é justificada porque eu sei que ele preserva a ordem. E é o mesmo argumento que eu tenho para cá. Eu obtenho no final que x é maior ou igual que 2, porque eu sei que após aplicar, essa afirmação aqui nos fornece que após aplicar, esse cara aqui preserva a ordem, que é maior ou igual que 1. Então, essa sequência de afirmações, ela se torna bem justificada porque eu sei que isso aqui é verdade. E esse conjunto de verdades estão dentro dessa caixinha de suposições. Ela não está aqui nessa lista, mas é uma verdade conhecida, tá? Então, isso aqui nos dá uma sequência de afirmações, no qual a afirmação final é a nossa conclusão e mostra que se isso aqui é verdade, isso daqui é verdade, então isso daqui é verdade. Logo, isso mostra que a nossa afirmação é verdadeira, uma vez que você tem como base esse conjunto de suposições. Tá? Eu não sei se ficou muito claro, talvez eu tenha escolhido um exemplo ruim, ou pelo menos eu enganchei onde eu não queria enganchar. Tá? Beleza? Então, assim, uma vez que a gente já sabe todo o raciocínio lógico para poder concluir a nossa afirmação a partir do conjunto de suposições, nos resta agora um trabalho final. O que é o trabalho final? O trabalho final é escrever a nossa prova, tá? Então, a nossa prova a gente começa teorema, que nesse caso eu vou escrever como teorema, mas poderia ser proposição naquele caso particular. Então, teorema. Seja x pertencente a números naturais. Se x ao quadrado for maior ou igual que 4, então x é maior ou igual que 2. Bom, aí eu vou escrever. Prova. Seja x pertencente aos números naturais um número fixo. Assuma que x é maior ao quadrado é maior ou igual que 4. Ou então, suponha que x é maior ou igual que 4. Desta forma, temos que x ao quadrado é maior ou igual que 4 se somente se raiz quadrada de x ao quadrado for maior ou igual que 4, raiz quadrada de 4, se somente se x for maior ou igual que 2. Como desejado. Beleza? Tá aí. Prova simples, escrita, e no qual qualquer pessoa com conhecimento básico conhecimento básico dessa caixa preta, vai conseguir entender essa prova. Tá? A gente, no processo do pensamento, a gente teve que argumentar cada iteração disso daqui.
certo? A gente teve que argumentar por que essa sequência de coisas é verdade. Como essa argumentação ela veio do fato da gente estar usando um conhecimento básico, que geralmente pertence ao conjunto de conhecimentos dominado por quase todo mundo que trabalha na área, então a gente não precisa argumentar passo a passo. Quando você vai fazer uma prova matemática no qual você está escrevendo para pessoas que não necessariamente são da mesma área, você não pode assumir as premissas. Então você tem que argumentar que, de fato, aquelas afirmações são consistentes. Tá bom? Bom, existe uma outra forma da gente provar que esse teorema é verdade. Como é que a gente pode provar que esse teorema é verdade? A afirmação que eu tenho ali, ela é a afirmação da seguinte forma: outra perspectiva. Então, a afirmação que eu tenho ali é uma afirmação da forma A implica B, certo? Mas a gente aprendeu lá de trás que mostrar que A implica B, certo? É equivalente a mostrar que não B implica não A, certo? A gente pode mostrar, então, lá de trás é a contrapositiva para argumentar a nossa afirmação. Então, reescrevendo o teorema usando a contrapositiva, ele se tornaria o quê? O teorema se tornaria seja nx um número natural, certo? A contrapositiva daquela afirmação seria se x for menor do que 2, então x ao quadrado é menor do que 4. Certo? E esse teorema aqui, ele parece muito mais fácil de provar do que esse, apesar de que esse também não é difícil. Por que ele parece muito mais fácil de provar? Por dois motivos. Primeiro motivo, a gente pode usar uma técnica chamada exaustão ou força bruta. Certo? O que é a exaustão ou força bruta? Quem são o conjunto dos números naturais? Bom, dependendo da literatura que você está trabalhando, ela começa em 0 ou em 1. Vamos supor aqui que ela começa no 0, tá? Então, esse é o conjunto dos teus números naturais. Se eu estou falando que o teu x é natural, então ele está aqui dentro, e eu estou interessado em mostrar que essa afirmação é verdadeira, então eu tenho que mostrar que para os casos em que isso aqui é verdade, necessariamente isso aqui é verdade. Então o que é que eu posso fazer? Simples. Quais são os casos que isso daqui é verdade que sobraram? X igual a 0 e x igual a 1. Ora, mas se x for igual a 0, x ao quadrado é igual a 0. Isso é verdade. Se x for igual a 1, x ao quadrado é igual a 1. Isso aqui é verdade. Então, por exaustão ou força bruta, esse teorema é verdade porque você argumenta que para todos os outros valores que restaram, ele é verdade. Certo? Então a prova, nesse caso, seria a seguinte. Vou escrever agora, uma vez que a gente já sabe a nossa prova. Seja x pertencente aos naturais um número fixo. Assuma, usando aquela mesma lógica lá em cima, que x é estritamente menor ou igual a 2. Certo? Logo, temos que x pertence a 0, 1.
Em ambos os casos, x² é menor do que 4, como desejado. Acabou. Certo? Nesse caso funciona bem, porque a gente sabe que o nosso conjunto só tem 2 elementos. Professor, eu cheguei a uma conclusão que o nosso conjunto tem 5 elementos. Se eu mostrar aqui para aqueles 5 elementos, ele é verdade, então a minha afirmação é verdade? É. Se eu mostrar aqui para o meu conjunto que sobrou com 10 elementos, ele é verdade. Então, o meu conjunto é verdade? É. Se eu conseguir mostrar que o meu conjunto sobrou tem 1 bilhão de elementos, se eu botar um programa de computador que verifique para esse 1 bilhão de elementos e escrever o resultado do 1 bilhão de elementos mostrando que ele é verdade, isso também é uma prova matemática? É, certo? Inclusive, como eu expliquei, acho que eu falei para vocês numa aula passada, eu comentei o teorema das 4 cores com vocês. Eu não comentei o teorema das 4 cores, então ninguém está se manifestando. Bom, vou falar o teorema das 4 cores. O teorema das 4 cores é o seguinte: você tem um mapa, certo? Um mapa qualquer. Sei lá, esse aqui é o teu mapa. Bom, aqui eu só tenho 2 regras. Tá? A primeira regra eu só tenho uma regra de construção para esse mapa, desculpa. Todo país é uma área contínua. Ponto. Essa é a minha regra. O que eu quero dizer? Quero dizer que isso aqui é a Itália, por exemplo, isso aqui é o país A. Então, ele é só isso aqui. Eu não posso dizer que isso aqui é o país A e esse cara aqui é a continuação dele. Entendeu? Esse aqui é o único país A e acabou. Então, o nosso problema é, eu quero pintar esse mapa, tá? Qual o menor número de cores necessárias para pintar o mapa tal que não existam 2 países que façam fronteira com a mesma cor. Certo? Então, o problema é esse. Qual o menor número de cores que eu preciso para pintar esse mapa tal que não existam 2 países que façam fronteira com a mesma cor? Bom, esse mapa será que eu consigo pintar com uma cor? Obviamente não. Porque se eu pintar esse aqui com vermelho, então nenhum desses pode ter vermelho e acabou minhas opções. Bom, será que eu consigo pintar com 2 cores? Bom, se eu pintar esse cara com vermelho, esse cara pode ser azul. Aí esse cara aqui não pode ser vermelho por causa dessa fronteira e não pode ser azul por causa dessa fronteira. Acabou as cores. Será que eu consigo pintar com 3 cores? Bom, se esse cara for vermelho, tá? Eu vou dividir esse cara aqui bem aqui. Acho que sabe. Se esse cara for preto, bom, eu posso pintar esse cara com vermelho. Esse cara não pode ser preto nem vermelho. Eu vou pintar ele com azul. Esse cara ali não pode ser preto nem azul, mas eu posso pintar ele com vermelho. Esse cara não pode ser vermelho nem azul nem preto. Ele pode ser azul. Esse cara não pode ser preto nem azul. Ele pode ser vermelho. Esse cara não pode ser vermelho nem preto. Ele pode ser azul. Olha, deu certo eu pintar com 3 cores. Será que vai dar certo sempre? Bom, deixa eu voltar um passo aqui nessa iteração.
Lembra o que eu falei? O fato de eu conseguir um exemplo que dá certo não quer dizer que vai dar certo sempre. Em um caso é, se eu dividir e voltar esse país à reação anterior, olha só a situação. Esse mapa aqui satisfaz essa propriedade. Só que, ó, esse cara que está aqui, ele não pode ser pintado nem com preto, nem com azul, nem com vermelho. Então a gente precisa de uma quarta cor. Daí eu pergunto para você, será que a gente pode pintar todos os mapas que vocês imaginarem no universo que tem essa regra de construção usando apenas 4 cores? Certo? Vou chamar isso aqui de P. Questão. Você vê como teorema. Teorema. Todo, vou chamar isso aqui de quê? Todo mapa que satisfaz P pode ser pintado com 4 cores, satisfazendo Q. Certo? Então, esse teorema diz que todo mapa que você construir satisfazendo essa regra de construção pode ser pintado com 4 cores, tal que não existam 2 países fazendo fronteira com mesmas cores. Tá? Então, esse teorema é um teorema extremamente famoso. Ele é chamado de Teorema das 4 cores. Teorema das 4 cores. Ele é verdade, tá? Ele é verdadeira. Ele não é mentira. Ele afirma que todo mapa de fato pode ser pintado usando 4 cores. Então, vocês podem brincar e pensar os mapas mais absurdos na cabeça de vocês. Eles vão ser possíveis pintar usando apenas 4 cores, tá? E a prova matemática dele, certo? Ele é por, atualmente, de certa forma, tá, gente? Ele é por exaustão. E como é que eles fizeram? Eles desenharam todos os mapas do universo, que são infinitas possibilidades, e pintaram todas elas com 4 cores? Não. Eles usaram uma técnica muito mais inteligente, que eles praticamente mostram que eu posso transformar esses mapas em uma outra estrutura mais inteligente, que resolver o problema naquela outra estrutura equivale a resolver o problema desses mapas. Só que aí nesse outro universo, a quantidade de estruturas que existem é finita, certo? Eu não sei quantas são, mas é um conjunto finito. E aí eles simplesmente chamam um programa de computador, e o programa de computador resolve o problema para aquelas estruturas e mostra que para aquele conjunto, que é centenas, milhares de estruturas, é verdade. Então, como ele mostra que aquele conjunto de estruturas é verdade, e ele mostrou que ser verdade lá implica ser verdade para todo mundo aqui, então a prova está feita. E aquela prova é feita por exaustão, tá? A técnica de transformação é que é muito elegante, é chamado de método das cargas. Tem um nome mais bonito para isso, eu esqueci agora. Mas é método das cargas, a grosso modo. Entendeu? Então, não é uma demonstração que não é feita, que não é usada, mas ela tem um problema, certo? Qual é o problema? Os matemáticos odeiam, tá? Prova por exaustão geralmente é uma prova odiada. Apesar de funcionar, apesar de ser verdade sempre. Mas ela é odiada. Por que eu não sei? Mas eles não gostam, eles acham que perde a elegância desse. Eu falo eles, apesar de eu ser matemático também, porque na verdade eu acho que se a pessoa consegue. A minha opinião particular, eu acho que se a pessoa consegue reduzir isso daqui para um conjunto de casos em que ele consegue resolver na marra, tá ótimo.
que legal. Mas eles acham que perde um pouco da elegância, que é essa sequência de argumentações lógicas aqui, certo? Porque para eles, a tua prova se tornou assim: olha, eu vou mostrar que esse teorema é verdade. Tenta todo mundo. Pronto, é verdade para todo mundo, acabou. E aí falta tipo um raciocínio lógico, falta a elegância da beleza argumentativa, certo? Bom, qual era a outra forma que não seria exaustão da gente provar esse teorema? A outra forma que não seria exaustão seria essa forma elegante de usar argumentações lógicas. E como é que seria a nossa argumentação lógica? Bom, eu vou escrever aqui o rascunho do raciocínio. Eu vou ter de novo nosso conjunto de suposições, como sendo x é natural, utilizando o mesmo argumento que a gente tinha lá em cima, eu vou supor também que x é menor do que 2. E eu gostaria de mostrar a afirmação que é x ao quadrado ser menor do que 4. Certo? De novo, eu tenho uma caixa preta aqui. Certo? O que é essa caixa preta que eu vou usar? Essa caixa preta afirma para a gente que se 0 for menor ou igual que A, que for menor ou igual que B, isso é verdade. Eu posso até fazer assim. Que acho que vai ficar mais bonito. Essa minha caixa preta eu vou usar em cima dos racionais positivos. Dos reais positivos. Isso é verdade se somente se isso é verdade. Repara que isso daqui é verdade porque eu estou dentro disso daqui. Tá bom? Então, eu quero mostrar que x é menor. Eu posso até de forma mais elegante, na verdade. Deixa assim. Eu quero mostrar que isso daqui, sendo verdade, isso daqui é verdade. Então vamos fazer o seguinte. Bom, x é menor do que 2. Certo? Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação pelo mesmo número. Tá? O que eu posso fazer isso aqui, que agora se torna verdade ainda de forma mais bonita. Tá? Onde C é um número maior ou igual que zero. Tá? Vou usar essa daqui que é mais bonita. Então, eu quero mostrar que isso aqui é verdade. Eu vou usar essa afirmação que diz que isso é verdade se somente se, tá? Eu puder fazer isso daqui. X a vezes x for menor ou igual que 2x. O que eu fiz? Eu multipliquei os dois lados por x. Desse lado de cá, eu obtenho x ao quadrado. Desse lado de cá, eu tenho 2x. Bom, agora eu sei o seguinte. O que eu sei? 2 vezes x, certo? Se eu sei que x é menor que um certo valor, eu tenho que x ao quadrado é menor do que 2x, que isso daqui é menor do que 2 vezes 2, porque o x é menor do que 2, é uma suposição nossa, e isso daqui é 4. Olha só a nossa afirmação. Então, isso aqui é o meu rascunho. Isso daqui não é como eu vou escrever. Agora que eu sei que isso aqui é verdade, aí agora eu junto todo esse material num saco e escrevo isso daqui, que eu vou deixar como exercício para vocês, tá bom? Mas vocês entenderam as diferentes primeiras abordagens, porque a gente vai falar sobre mais abordagens que a gente pode fazer para provar uma afirmação? Hoje a participação tá zero, assim, eu tô sentindo que ninguém tá prestando atenção na aula. Valeu, Wesley. Salve todos. Beleza. Pois é, então assim, essas são as primeiras afirmações que a gente vai fazer. A gente tem que ter um cuidado aqui quando a gente está fazendo a argumentação. Eu vou aqui abrir o livro, porque tem um exercício do livro que eu achei muito legal, e eu recomendo que vocês leiam o livro, estou recomendando isso desde o começo, porque não vai fazer sentido vocês estarem fazendo esse seminário sem estar lendo o livro, tá?
Porque o livro, ele, além de ter uma discussão muito gostosa sobre cada conteúdo que a gente está fazendo, ele também tem exercícios muito interessantes, tá? Em particular, nessa parte que a gente está falando, ele chama de givens e goals, tá? Eu falo suposição, suposições e afirmações. Um pequeno que é em inglês. Deixa eu ir aqui para o exercício rapidinho. Olha só. Só para afirmar, só para provar que ela é falsa. Se você fala é, situação, tal coisa é verdade e a pessoa mostra um caso que não é, então é porque ela está mentindo, tá bom? Por exemplo, a pessoa afirma, vou transformar aquela suposição no começo da aula em aquela afirmação no começo da aula, suposição, desculpa, em afirmação. No começo da aula eu usei aquela suposição que foi toda pessoa pode pagar um plano de saúde. Aí eu falo para você, cara, os planos de saúde hoje são mais de R$ 400 para quem tem mais de 30 anos. Pega uma pessoa que tem a renda familiar abaixo de R$ 400 por mês. E existem muitas pessoas que estão nessa realidade, que não recebem sequer R$ 400 por mês. Uma pessoa dessa não pode pagar um plano de saúde, ela não tem condição, certo? Então, a sua afirmação é falsa. Eu lhe dei um contra-exemplo. Eu lhe apresento uma pessoa que não pode, certo? Você não consegue usar isso para mostrar que sua afirmação é verdadeira. Vou dar um exemplo. Você afirma o seguinte: a sua afirmação é. Calma, agora que eu percebi uma falha. Na verdade, o contra-exemplo não serve nem para verdade, porque o contra-exemplo, por definição, é uma instância na qual a sua afirmação é falsa. Tá? Por definição, o contra-exemplo é isso. Certo? Então não faz sentido falar que dá para provar que é verdade, porque ele só existe se for falso. Entendeu? Agora que eu percebi a inconsistência lógica. Certo. Ó, olha só esse exemplo aqui. Achei super legal esse exemplo. Quem aqui não fala inglês? Quer dizer, quem aqui não entende o básico do inglês? Vocês conseguem ler isso daqui em inglês? Ou vocês preferem que eu traduza? Bom, deixa eu ir traduzindo. Bom, o teorema é o seguinte: suponha que x é um número real e que x é diferente de 4, certo? Se 2x menos 5 dividido por x menos 4, se 2x menos 5 dividido por x menos 4 for igual a 3, então x é igual a 7. Bom, ignora a prova por enquanto. Deixa eu subir aqui para ser sacana. Eu vou usar aqui a marra da gente, certo? Bom, 2x menos 5 dividido por x menos 4, isso aqui é igual a 3. Bom, isso é igual a 3 se somente se 2x menos 5, estou usando lá aquelas regrinhas de álgebra básica que a gente conhece, foi igual a 3x menos 12. Bom, passa negativo, passa positivo, isso aqui é verdade se só se x é igual a 7. Então esse teorema é verdade, tá? Não tem o que discutir. Ele é verdadeiro. Mas vamos olhar a prova que o cara escreveu. Suponha que x seja igual a 7. Então, 2x menos 5 dividido por x menos 4 é igual a 14 menos 5, certo? Dividido por 7 menos 4, que é igual a 9 terços, que é igual a 3. Portanto, se 2x menos 5 dividido por x menos 4 for igual a 3, então x é igual a 7. Essa prova está certa? Se ela não está certa, aonde ela está errada?
Ele usou como se fosse uma bimplicação, ótimo. Ele tem. Pronto, Henrique também está certo. Ambos estão certos. Da forma com que ele faz, certo? Ele teria que provar que A implica B. O que ele mostrou, na verdade, foi que B implica A. Aqui está o que eu achei. Certo? Ele mostrou que B implica A. Ele não mostrou que A implica B. Ele mostrou que se x for igual a 7, então essa afirmação é verdadeira. Enquanto que a afirmação que está ali era: se isso daqui é verdade, então isso aqui é verdadeiro. Nesse caso particular, eu fiz aqui, ele é para os dois lados. Isso aqui é igual a 3 se somente se isso aqui é igual a 7. É uma bi-implicação. Mas o que ele prova não é essa implicação. Ele prova a outra direção, que é essa daqui. Que é exatamente o que o Wesley falou, que ele usa a bi-implicação, e é exatamente o que o Henrique falou. Ele mostrar essa implicação é diferente dele mostrar que o x obrigatoriamente tem que ser 7. Porque, de repente, se o x fosse 8, por que isso aqui não é verdade? Certo? Então, é muito legal. Esse livro tem uns exercícios assim, ó. Por exemplo, esse outro aqui também é muito legal. Suponha que x e y são números reais. E x é diferente de 3, certo? Se x ao quadrado vezes y for igual a 9y, então y é igual a zero. Certo? Bom, vamos lá. A prova dele é assim. Suponha que x ao quadrado vezes y é igual a 9y. Até aqui tudo bem. Então, x ao quadrado menos 9 Desculpa, eu posso botar o 9 para cá, para o lado esquerdo, e botar o y em evidência, é isso que ele fez. Então, fica x ao quadrado menos 9 vezes y é igual a zero. Bom, como x é diferente de 3, x ao quadrado é diferente de 9. Consequentemente, esse termo aqui inteiro, aqui para ter um diferente, tá? Ele é diferente de zero, certo? Consequentemente, ele pode dividir os dois lados da equação por esse cara. O que nos leva à conclusão que, obrigatoriamente, y tem que ser igual a zero. Consequentemente, se x ao quadrado vezes y for igual a 9y, então y é igual a zero. E aí, aonde é que está o erro da prova desse teorema? X é real. Tá, tudo bem. X e y são reais. Não tem esse problema aí, não. Ele não levou em consideração. Não precisa. Nesse caso, está explícito. Certo? Pelo próprio enunciado do teorema, ele já assumiu que aquilo é verdade. Ele não. E aí? Conseguem achar o erro? Parece aqueles exercícios que a gente acha na internet com muita frequência, né? Que eles mostram uma prova matemática do tipo, mostra que menos 1 é igual a zero, ou essas coisas Professor. Oi. Seria o caso de que no teorema incorreto lá em cima, na suposição de x ao quadrado vezes y igual a 9y, eles se cancelariam nos dois lados. Então, ele poderia ter qualquer valor. Então, ele não pode cancelar o y dos dois lados. A priori. Porque se o y for zero, ele não pode dividir os dois lados por zero. Bom, então aqui o que vocês têm que fazer é um exercício de ceticidade. Vocês têm que ser cético para tudo o que eles fizeram. Vamos lá.
Suponha que isso aqui é verdade. O que foi que eu falei para vocês? Suposição não se discute, tá? Se ele está assumindo que isso aqui é verdade, vamos jogar o jogo dele. Isso daqui é verdade, acabou, tá? Então isso não se questiona. O primeiro passo dele é, se isso aqui é verdade, então isso daqui é verdade. Repara que aqui ele deu um salto grande, que na hora até eu acho que o erro está em assumir que se x é diferente de 3, não implica que x ao quadrado seja diferente de 9. Isso é um erro também, certo? Isso daí é um erro também. Calma aí. Calma, deixa eu ver primeiro a frase do Henrique, ver se só é isso que está faltando. Menos 3. Uhum. Tá. Então, assim, beleza. Então, essa primeira afirmação, o erro seria assumir que y é igual a zero. Não. Não. Se ele... Bom, vamos lá. Vamos começar. Eu vou ignorar exatamente essa afirmação, essa conclusão central, tá bom? Vamos começar por essa daqui. Nessa daqui, ele fez o seguinte. Ele pegou x ao quadrado y igual a 9y. Ele usou propriedade do que eu fizer desse lado e desse lado não altera a igualdade. Então, ele subtraiu 9y dos dois lados. Então, simplesmente, ele ficou x ao quadrado y menos 9y igual a zero. Beleza. Aqui existe um axioma dos números reais que fala que os números reais, o produto é distributivo. Então, eu posso voltar e dizer isso daqui. Beleza. Então, isso aqui tá beleza. Ele chegou até aqui, essa conclusão tá coerente, faz sentido. Certo? Ali tá tomando como igual a zero mesmo. Ali ele tá tomando como igual a zero. Bom, beleza. Então, essa parte aqui tá checada. Essa afirmação dele é coerente. Eu vou pular essa afirmação aqui, que o Wesley já identificou uma falha, a gente já volta nela, e eu vou assumir que ela é verdade. Bom, eu sei que esse cara é diferente de zero. Eu tô assumindo que ela é verdade. Eu sei que esse cara é diferente de zero. Vamos olhar para frente. Bom, como esse cara é diferente de zero, o y pode ser qualquer coisa. E esse cara é diferente de... desculpa, como eu sei que esse cara é diferente de zero, o y pode ser qualquer coisa. Então eu posso simplesmente dividir ambos os lados da equação por esse termo. Porque eu não violo, eu não estou dividindo por zero. Certo? Então, quando eu fizer a divisão dos dois lados, beleza, eu vou ter que y tem que ser igual a zero. Porque zero dividido por qualquer coisa é zero. Tá? Então, consequentemente, a conclusão dele aqui está correta, uma vez que todas essas afirmações estão coerentes. Bom, mas como Wesley notou, o grande problema dele está nessa passada aqui. Certo? Que é o quê? X ser diferente de 3, certo? Implica que x ao quadrado é diferente de 9. Certo? Beleza. E isso implica que x ao quadrado menos 9... Desculpa, perdão, eu fiz merda. Tô pensando um negócio. Volta. Gente, até abuso de escrever nesse PDF. Bom, x ao quadrado ser diferente de 3, certo? Não necessariamente implica, agora é o erro,
Que x ser diferente de 3 não necessariamente implica que x ao quadrado é diferente de 9. Por que essa afirmação não é verdade? Porque se eu tomar x igual a menos 3, x ao quadrado é igual a 9. Então, para essa afirmação ser verdadeira, eu deveria restringir o nosso conjunto ao conjunto dos reais positivos, certo? Ou o conjunto dos números naturais. E aí agora eu teria que essa afirmação seria verdadeira. Mas como ele está trabalhando com o conjunto dos números reais, essa afirmação aqui ela é inconsistente, porque o fato do x ser diferente de 3 não conclui que o x ao quadrado é diferente de 9. O contra-exemplo é x igual a menos 3. Tá bom? Então, tomando x igual a menos 3, essa afirmação aqui ela é falsa. Mesmo que a partir daqui tudo seja verdadeiro, essa afirmação aqui ela é falsa. Logo, a prova inteira está errada. Certo? Beleza? Então o Wesley estava certo. O erro está exatamente aqui. Bom, aí ele pede aqui embaixo como item B para a gente mostrar que esse teorema está errado, encontrando um contra-exemplo. Então ele quer que a gente encontre um contra-exemplo para o caso em que x ao quadrado vezes y é igual a 9y e y não seja igual a zero. Bom, aqui é só tu tomar o x igual a menos 3. Porque x ao quadrado vai dar 9y, certo? E o y pode ser qualquer coisa. Pode ser 0, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 1000. Essa igualdade ainda será verdade. Então, o contra-exemplo aqui é x igual a menos 3. Que, curiosamente, é o mesmo valor que torna essa afirmação falsa. Tá bom? Bom, de novo, dei uma olhada no livro. O livro é muito legal. Ele tem muitos exercícios básicos desse tipo. Ele também tem uns exercícios para provar que não requer nenhum conhecimento de matemática muito profundo. Você usa somente provando as coisas com conhecimento básico que você já tem. Então, suponha que x e y são números reais e 3x mais 2y é menor ou igual que 5. Prove que x é maior ou igual. Se x é maior do que 1, então y é menor do que 1. Certo? Isso aqui brinquei um pouquinho para vocês verem. Tá? Ou encontrei um contra-exemplo. Tá bom? Bom, é isso. Eu vou estar pensando um pouco como é que eu vou organizar a separação dos trabalhos e eu vou estar mandando um formulário para vocês preencherem durante o fim de semana, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Alguém tem alguma dúvida? Bom, se ninguém tem dúvida, então vou encerrar a gravação. Vocês estão liberados.